Fala, palestrino que veste a camisa campeã, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Borja, né, que era para eu ter falado ontem, mas infelizmente não deu tempo. Os números de Borja, foi vendido agora para o River Plate. Será que compensou, não compensou? Como que ficou no final dessa história? Sobre Rony, que eu também não falei, que também alcançou uma marca importante pelo clube. Abel Ferreira e sua comissão, que também atingiu uma marca importante. E também sobre algumas colocações aí sobre alguns jogos aí de adversários importantes nesses jogos que já ocorreram da Libertadores. Então venha comigo para que a gente possa ver todas essas notícias. Bom, torcedor, antes de mais nada, antes da gente entrar em todos esses assuntos, quero pedir para você que está aí, que ainda não é inscrito, clique aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar o sininho de notificações para receber notificações de vídeos novos, curta, compartilhe e não esqueça de deixar aquele comentário no final do vídeo, beleza? Então, pessoal, vou falar primeiramente do Borja, que era para eu ter falado ontem, eu ia gravar um vídeo aí antes do jogo. Como eu já falei para vocês aí, o meu novo trabalho agora, eu não consigo aí gravar vídeos com tempo hábil, né, para soltar notícias antes, então eu sempre solto no final da noite, né, sempre gravo aí e à noite eu acabo soltando os vídeos. E no caso de ontem, como o jogo do Palmeiras foi às 7, não deu para eu fazer um vídeo antes, então eu deixei para fazer apenas o pós-jogo. Por isso que eu quero trazer aí esses números do Borja. Não sei se você lembra, mas o Borja chegou em 2017 no Palmeiras. Tinha sido até então a contratação mais cara da história do clube, que pagou 10 milhões e meio de dólares pelo atacante, que saiu do Atlético Nacional para o Palmeiras. Quando ele chegou, todo mundo esperou, né, porque ele tinha acabado de ganhar o título aí de jogador das Américas, né, devido ao título do Atlético Nacional em 2017. Porém, as coisas não deram certo, a gente se iludiu, né? Mas ainda no final das contas, será que a gente saiu muito no prejuízo? Compensou? Como que ficou? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. O Borja, quando chegou para aquele valor, passou aí 2 temporadas, caiu demais de rendimento, né? Estava entregando muito abaixo da expectativa que a gente esperava. E depois de um certo tempo passou a não contar com ele, né? A comissão técnica não contava mais com o jogador. E o que o Palmeiras fez? Emprestou ele ao Grêmio por um valor de $1 milhão. Foi emprestado, né? Então aí nesse pedaço aí do empréstimo, o Palmeiras recuperou 1 milhão. Então ficou com 9 milhões e meio de dólares ainda, né, na diferença. Depois o Palmeiras acabou vendendo ele ao Júnior Barranquilla. Quando vendeu ao Júnior Barranquilla, vendeu por 3 milhões e meio de dólares, 50% dos direitos do atleta. Então o Palmeiras recuperou mais 3,5. Sobrou 6 milhões aí ainda para se repor, né, com essa transferência. E agora o River Plate acabou contratando o atleta junto ao Júnior Barranquilla por 7 milhões de dólares, ou seja, como 50% era do Palmeiras, o Palmeiras recuperou mais 3 milhões e meio de dólares. No final dessas contas, o Palmeiras aí faltou recuperar para zerar a conta 2 milhões e meio de dólares. Então quase aí que zerou a conta. Mas será que esses 2,5 acabou sendo um prejuízo? Eu acho que não, porque assim, pelo tempo que o Borja ficou no clube, não foi um período como a gente imaginava que fosse. Mas o jogador teve 112 jogos, 36 gols, 4 assistências, 1 título e ainda foi por 2 vezes artilheiro do Paulista em 2018 e da Libertadores em 2018, com 7 gols e 9 gols respectivamente. Então eu acho que no final das contas acabou ficando elas por elas, porque esse valor aí que o Palmeiras deixou de recuperar, eu acho que os números do jogador, que não são tão expressivos, mas o que ele entregou em campo acabou aí meio que zerando essa conta. Você concorda, torcedor? Se você concorda ou não, deixe seu comentário depois aí, né, registrado, para que eu possa ver o que você acha sobre
sobre tudo isso que envolveu o Borja, né? Mas graças a Deus o Borja foi vendido e ganhamos mais um pouco de dinheiro nessa transação. Foi muito importante e acho que, no meu ver, deu para sanar tudo que a gente acabou gastando com o atleta. Outra coisa importante também que eu não falei ontem foi a marca que o Rony atingiu. Ele não só deixou, né, o Veiga para trás na artilharia geral do Palmeiras na Libertadores, mas com o 16º gol que ele marcou ontem, os 2 gols, né, chegou a 16 gols, ele igualou a nada mais, nada menos que Pelé e Zico. Ou seja, né, para mim, um dos, assim, Pelé, né, não tem nem o que falar do Pelé. Para mim, o melhor jogador de todos os tempos da história do futebol. E o Zico, para mim, um dos grandes ali, pode colocar o Zico ali no top 5 de maiores jogadores do futebol brasileiro, da história do futebol brasileiro. Então, assim, acho que dá para ter orgulho, né, dessa marca, não é, Rony? Com certeza é uma marca que tem que se aplaudir de pé, por mais que o jogador perde muitos gols, e muitos falam, não, mas ele está com 16, se não perdesse tanto gol era para estar com 30. Mas mesmo assim, vamos ver o lado, né, bom do atleta. Ele não é um jogador, não é um centroavante, é um jogador de ponta. Está jogando como centroavante, ele perde seus gols sim, só que está entregando bons números, principalmente nessa temporada, e fazendo história no clube. Então, ou seja, o Rony ele pode não ser aquele primor técnico, mas o Rony é um jogador que entrega demais dentro de campo, corre muito, marca, não falta vontade para o jogador dentro de campo. É lógico que vontade não é tudo, mas é um jogador que ainda entrega bons números. E com certeza é um jogador que ainda vai aumentar ainda mais seus números com a camisa do Palmeiras. Outra coisa que eu quero falar também é sobre os 150 jogos da comissão técnica de Abel Ferreira. Sim, 150 jogos. Há exatamente aí 1 ano e 8 meses atrás, dia 4/11 de 2020, Abel e sua comissão chegou ao Palmeiras. Ninguém conhecia ele, era a 5ª opção a ser contratado como treinador do clube. Estava lá no PAOK da Grécia, ninguém não conhecia, não sabia quem era, né, o Abel Ferreira. Mas aí ele veio aqui ao Brasil com muita humildade, muito pé no chão, pôs o trabalho para funcionar, os jogadores compraram sua ideia e queira a torcida rival ou não, se tornou aí um dos grandes treinadores da nossa atualidade, não só da história do clube, mas atualmente. Abel Ferreira tem números que realmente fazem com que a gente espere ainda mais, tanto nesse ano, como pelo tempo que ele ficar aqui no clube. E nesse período de 150 jogos de Abel Ferreira e sua comissão, o time atingiu 87 vitórias, ou seja, 60% de aproveitamento, um excelente aproveitamento ao longo aí de 1 ano e 8 meses. E na Libertadores o aproveitamento é ainda maior, 80% de aproveitamento na Libertadores. E quando o assunto é títulos, Abel disputou 13 campeonatos pelo Palmeiras. Foram 5 títulos, entre eles o bicampeonato da Libertadores, 4 vice-campeonatos e 4 campeonatos que ele não figurou ali na disputa do título, né? E ainda assim, Abel Ferreira está vivo nessas 3 competições que restam no final desse ano, que está em primeiro no Campeonato Brasileiro e com grande possibilidade de caminhar até esse título. Ainda está vivo na Copa do Brasil, tendo que reverter o placar, né, da derrota para o São Paulo, para que o time possa avançar para a próxima fase. E na Libertadores está com um pé na classificação depois de vencer o Cerro Porteño fora de casa. Ou seja, há possibilidade de ainda aumentar essa galeria de troféus de Abel Ferreira, Palmeiras e seus comandados. Então eu espero muito que até o final do ano esses números cresçam ainda mais. Bom, e por último eu quero trazer aqui algo para que você pense aí, né? Agora que você está vendo esse vídeo, pense a respeito. Palmeiras venceu ontem o Cerro Porteño fora de casa, depois de não fazer um primeiro tempo bom, foi um primeiro tempo muito ruim para ambas as partes. E no segundo tempo o Palmeiras pôs em prática seu jogo, principalmente após sair o primeiro gol, e o Palmeiras fez o placar e praticamente garantiu sua classificação. Outros postulantes a título, no caso, como o Flamengo, venceu fora de casa, um bom resultado,
Mas o Flamengo tomou uma pressão danada do Tolima durante praticamente todo o jogo. O Flamengo acertou um belo chute com o Andrés Pereira, né, de fora da área, fez o gol, um belo gol, mas foi pressionado o jogo todo, sofreu muito durante o jogo. O River Plate então perdeu do Vélez, né, nesse primeiro jogo, que jogou na casa do Vélez, foi amassado o jogo inteiro, perdeu de 1-0, mas poderia ter perdido ali de uns 3-4 fácil naquele jogo, e o Vélez tem encaminhado sua classificação. E por último o Galo, que também para mim é o outro favorito, o Atlético Mineiro, venceu por 1-0, empatou o jogo 1-1, estava vencendo por 1-0, tomou o empate, o Hulk no final perdeu o pênalti, mas empatou com o Emelec, que muitos falam aí que o Cerro Porteño é o pior time dessa fase, mas no meu ver não é. Para mim, o pior time dessa primeira fase, dessa fase eliminatória que se classificou, é o Emelec, que estava no grupo do Palmeiras. Que inclusive o Palmeiras ganhou de 3-1 lá, fora os gols perdidos e fora o que foi o jogo, né? O Atlético não ganhou. Ah, mas o Emelec era fraco, não era? Então, né? Se era fraco, era para o Atlético ter ganhado, goleado. Mas enfim. E o Cerro, que a gente lá venceu por 3-0, ele veio de um grupo que não foi nada fácil. Teve o argentino Colón classificando em primeiro, e ele deixou para trás Peñarol e Olímpia, duas grandes camisas da competição. Então, pensando por esse lado, eu acho que o Emelec é mais fraco, acho não, tenho certeza. Então fica a reflexão, né? Então fica a reflexão aí. De todos os postulantes aí, principais postulantes a título, o Palmeiras tem 7 jogos, 7 vitórias, não sofre em sua defesa, e os demais aí não tá com esse mesmo desempenho não. Então tomara que isso signifique alguma coisa no final e a gente possa mais uma vez levantar mais uma taça e aumentar mais recordes e recordes que a gente vem fazendo na competição. Certo, torcedor? Ah, e mais um aviso também, os ingressos para o próximo jogo agora no Allianz, final de semana, entre Palmeiras e Atlético Paranaense, encontro entre Abel Ferreira e Filipão, dois dos maiores treinadores da história do clube, já tem 34 mil ingressos vendidos, ou seja, vai ser um caldeirão esse jogo e espero que o Palmeiras saia com a vitória, né? Para que possa, assim, ganhar mais uma gordurinha no Brasileiro. Certo, torcedor? Então era isso. Espero que você aí tenha curtido aí essas informações. Fique com Deus, um abraço e avante palestra!